A Operação Lava Jato deflagrou a 62ª fase da operação e está mirando a alta cúpula do Grupo Petrópolis. Segundo a Polícia Federal, a cervejaria teria auxiliado a Odebrecht a pagar propina através de troca de reais do Brasil por dólares em contas no exterior. Douglas Santucci, em Curitiba, que é o homem que está acompanhando a Operação Lava Jato desde o início das primeiras investigações. Suas informações, Douglas. Boa tarde para você. Boa tarde, Sena. Boa tarde a todos. Fazia tempo em que não saía uma nova fase da Operação Lava Jato, mas ela é bastante relevante. Miram nos maiores bilionários brasileiros. O Walter Faria, que é o alvo da prisão preventiva, ainda não foi localizado, porém ele que é o dono do Grupo Petrópolis, um dos maiores de bebidas aí do Brasil. Só para se ter ideia, ele, quando teve aquela questão da regularização cambial, de trazer dinheiro do exterior para o Brasil, ele informou que mantinha lá 1 bilhão e 300 milhões de reais em contas no exterior e que era tudo legal. Só que agora a Polícia Federal mostra que realmente nada daquilo lá era legal. O que aconteceu, na verdade, era o seguinte: como funcionava então este esquema de corrupção? O Grupo Petrópolis realizava muitas doações eleitorais. Só que, sinceramente, eles não tinham não que tenha que ter interesse para fazer doação eleitoral. Não deveria ser assim, mas é, né? Então, na verdade, era doação eleitoral da Odebrecht, que não podia, ia ficar muito cara de pau ela doar 2 milhões e depois vencer um contrato de licitação. Então, eles emprestavam a doação do Grupo Petrópolis. É o chamado Caixa 3. Você faz a doação legal, porém essa doação não é sua, é de um outro grupo interessado naquele governo, interessado em tendo algum interesse, né, naquele político. Isso que acontecia. Como o Grupo Petrópolis recebia? Quais eram as formas então? São diversas formas que foram identificadas, mas principalmente o Grupo Petrópolis fazia doação eleitoral aqui no Brasil para políticos principalmente do MDB e recebia em offshores no exterior, em contas criadas no exterior em paraísos fiscais. Isso tudo por meio do setor de operações estruturadas da Odebrecht, que é conhecido como setor da propina. Um dos caminhos era esse, offshore para offshore no exterior. Outros caminhos também foram identificados no Brasil, como, por exemplo, a Odebrecht realizar obras para o Grupo Petrópolis e não receber, daí por isso, né, deixar de ficar pelo pagamento dessas doações eleitorais e por aí vai. Outras irregularidades também foram descobertas. O Grupo Petrópolis mantinha muito dinheiro vivo, em espécie, em seus escritórios. A suspeita da Polícia Federal é que eles realizavam muitas vendas sem a emissão de notas fiscais. É claro, para pagar menos impostos. E a partir disso, então, com essa quantidade de dinheiro vivo, ficava muito mais fácil de realizar a lavagem do dinheiro. A Odebrecht precisava dessa grana para pagar propina para políticos, então pegava o dinheiro vivo lá do Grupo Petrópolis e devolvia na offshore do exterior. É o chamado dólar cabo, né, quando você realiza esse tipo de operação. Isso que aconteceu e até agora o que foi identificado é de pelo menos 300 milhões de reais em propinas aí, em doação, não é propina, né, uma doação eleitoral realizada pelo Grupo Petrópolis, né, o dinheiro que foi lavado pelo Grupo Petrópolis a mando da empreiteira Odebrecht. Olha, não é brincadeira não. E o pior que também está se falando, né, Douglas, é que apesar da conta já ter sido, não estava sendo movimentada há algum tempo, estava toda montadinha porque o sistema de propina, o modus operandi, continuava, né? Exatamente. Só para se ter ideia, o Walter Faria movimentava 38 contas somente na Suíça. Claro, para dificultar o trabalho de investigadores, para descobriram uma conta, não descobriam outra. Só que a Odebrecht acabou fechando a delação premiada e daí ficou tudo muito mais fácil. Existiam operadores do Grupo Petrópolis que tinham acesso ao Drauzes, que é o sistema de pagamento de propina da Odebrecht. Tamanha a interligação destes grupos nas irregularidades. E para quem não conhece, aí, o Walter Faria, ele chegou a figurar entre os 70 maiores bilionários do Brasil. Isso foi em 2016, na lista da Forbes. E agora não se sabe aí qual é onde anda Walter Faria. A hora que a PF bateu na porta dele hoje pela manhã, não o encontrou.
Pois é. Ô Douglas, mais uma coisa aqui. O site O Antagonista está dizendo que o sobrinho de Walter Faria, que é o Vanuê Faria, que foi detido durante a operação aqui na nossa região, em Itu, ele estaria disposto a delatar. E esse sobrinho sabe tudo desse tal Caixa 3 aí, porque ele foi diretor financeiro do Grupo Petrópolis. Tem alguma informação de bastidor nesse sentido? O próprio Walter Faria, ele já deveria ter buscado, já buscou a polícia para esclarecimentos em outras oportunidades, mas não assumiu irregularidades. Então, a partir de uma delação premiada do Grupo Odebrecht, ele sabia que tudo vinha à tona. E, mesmo assim, até agora não havia nenhuma movimentação em relação a colaborações premiadas. Só que, assim como no caso da Odebrecht, que a colaboração veio de baixo, pode ser que o Walter Faria também tenha perdido o bonde aí e que outras pessoas ligadas à operacionalização de tudo isso consigam mais vantagens do que ele. No caso da Odebrecht, foi a secretária do setor de operações estruturadas que fechou a delação premiada antes de todo mundo e acabou derrubando todo o esquema de corrupção. Então, existe sim expectativa de que também pessoas ligadas ao Grupo Petrópolis busquem essa alternativa para tentar reduzir as penas. Visto que é grande a quantidade de provas pelo sistema Drauses, pelo sistema MyWebDay da Odebrecht e também de depoimentos contra os executivos da Odebrecht. Então, o Vanuê Faria, que é o sobrinho de Walter, foi preso pela manhã, né? Ele estava em Itu, condomínio totalmente aí de luxo. Ele era um dos principais executivos do grupo, de acordo com a Polícia Federal. E as outras pessoas não eram funcionários executivos do grupo, mas pessoas ligadas e que podem ser considerados operadores financeiros. O Silvio Antunes Pellegrini foi preso em Porto Feliz e a Maria Helena de Souza, que é a coordenadora financeira do grupo Petrópolis, foi presa em Boituva. Temos ao todo, então, Walter Faria, foragido, prisão preventiva, sem prazo definido, e 5 mandados. Destes 5, 3 já cumpridos e outros 2 ainda em aberto. Uma pessoa está no exterior e a outra já entrou em contato com a Polícia Federal para se apresentar. Porém, ainda não há confirmação de quando isso deve acontecer. Muito bem. Ô Douglas, aproveitando ainda, né, a sua brilhante participação aqui, a gente queria falar um pouquinho sobre a tal da Vaza Jato, aquele grupo da Intercept e a briga lá com os procuradores. Tem alguma atualização de informações nesse sentido? Olha, hoje pela manhã, na coletiva de imprensa que teve da fase da Lava Jato, encontrei com o procurador Robertson Pozobon, ele que também é um dos principais interlocutores das mensagens, das supostas mensagens, como eles tratam, que foram divulgadas pelos sites, e ele externou aí uma preocupação principalmente quanto às informações que podem ter sido hackeadas e não se sabe nas mãos de quem está. De partidos políticos, de empresários, como, por exemplo, os alvos das próximas fases da Operação Lava Jato. Então, existe uma grande informação compartilhada entre o Ministério Público Federal, Receita Federal, Justiça Federal e a própria Polícia Federal. Nas mãos, aí a gente não sabe de quem. A garantia é de que dos jornalistas do The Intercept, né, está, por exemplo, próximas fases e por aí vai. E, se o jornalista sabe, pode haver o compartilhamento de informação. Essa é a preocupação principal. Até agora, vocês exibiram também, né, fizemos aí a primeira vez e única, inclusive, que algum procurador da República falou sobre o assunto, foi o Deltan Dallagnol com a equipe da Band. E foi a primeira vez que ele falou não sobre supostas mensagens, não reconhecemos o conteúdo. Não, caso aquilo ali existisse, vamos supor isso, o que ele considera disso? Então, ele deixou bem claro justamente esta situação, que ele não considera antiético o contato com o juiz ou ilegal, imoral. E vão manter com certeza isso até o fim. Agora, realmente é um desgaste aí muito grande por parte para a força-tarefa da Operação Lava Jato, estes vazamentos de mensagens. Vamos ver quais serão os próximos capítulos de tudo isso, né? É verdade, mas de qualquer maneira pararam também os tais vazamentos e as publicações desses diálogos, né? Por enquanto está num ritmo reduzido. O que tem que levar em consideração, e a partir daí, é claro, o que nós estamos falando aqui em relação das minhas conversas com os procuradores, então é óbvio que eles vão acabar se defendendo.
mas o entendimento popular, né, de quem está nos acompanhando do trabalho do Ministério Público Federal, o MPF não tem que ser imparcial, eles têm que ser parcial, eles são a acusação. Então, quando questionado, por exemplo, sobre o áudio comemorando a decisão de não deixar o ex-presidente Lula dar entrevista, essa é a principal preocupação. Muitas pessoas não entendem que eles estavam comemorando porque eles haviam vencido uma batalha. O objetivo do Ministério Público Federal era que Lula não desse entrevista. Inclusive, eles entraram com esse pedido oficialmente. Saiu a autorização, o impedimento para que ele desse entrevista e ele mandou o áudio, né, comemorando. Então, o Ministério Público Federal é realmente a acusação. E outros fatos também, como, por exemplo, a palestra para uma empresa citada na Operação Lava Jato. Isso não tem nada a ver com os vazamentos. Se descobriu que eles comentaram isso em grupos. Mas era só entrar no YouTube e ver a palestra lá da Neoway e comparar, ver que ela tinha sido delatada. Eu mesmo não sabia que a empresa Neoway havia sido delatada. Então, essas são as principais defesas por parte dos procuradores da Lava Jato, que o tema é potencializado porque muitas vezes é tirado este contexto. O Ministério Público Federal não é imparcial, o Ministério Público Federal é acusação e tem esse papel realmente. Então, acho que esse é o principal balizador do que vem por aí e o entendimento que eles devem dar a partir de agora em relação a qualquer tipo de novo vazamento que vir à tona. Douglas Santurce, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Uma boa tarde para você. Tchau, tchau.